A paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Lana, sou teólogo biblista. Vamos mais um estudo bíblico, Maria e a Arca da Aliança. Por que comparar Maria com a Arca da Aliança? A Bíblia apresenta tipologias, figuras, sombras e paralelos que apontam para realidades maiores no plano de redenção. Hebreus capítulo 8, verso 5 diz assim: o serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. E Colossenses capítulo 2, verso 17 diz assim: pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Então, tipologia, então, simboliza. Então, vamos ver então o que a Maria e a Arca da Aliança tem como tipologia, ou seja, simbolismo entre Maria e a Arca da Aliança. Simbolismo, tá, meu irmão? Simbolismo. A Arca da Aliança era o objeto mais sagrado no Antigo Testamento, símbolo da presença de Deus no meio de Israel. Então, a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio de Israel. No Novo Testamento, vários textos e paralelos literários fazem muitos teólogos verem em Maria uma espécie de arca da nova aliança. Não no sentido de adoração, não estou falando de adoração, de adorar Maria, não. Não no sentido de adoração, mas como símbolo teológico da encarnação de Cristo. Então vamos começar com uma parábola. Eu gosto muito de parábola. A casa da arca viva é uma pequena aldeia construída ao pé de uma montanha. Havia uma casa muito simples. As pessoas passavam diante dela todos os dias sem perceber nada de especial. Era apenas uma casa de madeira comum, sem enfeites, sem joias, sem ouro. Poucos sabiam que por dentro ela escondia um mistério. Um viajante estrangeiro, guiado pelo Espírito, chegou à aldeia. Quando passou diante daquela casinha, parou. Repentinamente, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele sentia ali uma presença gloriosa. O povo se espantou. Por que você chora diante dessa casa comum? Ele respondeu: porque dentro dela está o rei, que veio salvar o mundo. A multidão riu. Impossível. A casa é pobre, e aquilo que é santo deve estar cercado de ouro. O viajante sorriu. Assim pensavam de Deus, até ele escolher uma manjedoura. Então contou que, tempos atrás, o próprio Deus havia escolhido outra casa, uma arca de madeira, revestida de ouro, onde sua glória repousava entre os querubins, que via a arca se prostrava. Quem via a arca se prostrava. Mas agora ele disse: Deus havia escolhido uma arca viva. Uma jovem humilde, desconhecida, silenciosa, Maria, a serva do Senhor. Maria, a serva do Senhor. Ela não era famosa, nem rica, nem poderosa, mas dentro dela habitou Deus que criou o universo. O valor da arca não estava na madeira, mas no que ela carregava. Assim também a grandeza de Maria não está nela mesma, mas em quem ela trouxe ao mundo. E apontando para o céu, o viajante concluiu: assim como Israel olhava para a arca, para lembrar-se da aliança,
nós olhamos para Maria para lembrar que Deus cumpre suas promessas e veio habitar entre nós. A multidão se calou e muitos entenderam que o Altíssimo escolhe os vasos humildes para revelar sua glória eterna. E o que era a Arca da Aliança no Antigo Testamento? A arca era feita de madeira de acácia, de acordo com Êxodo, capítulo 25, verso 10, revestida de ouro puro, com o propiciatório, caporete e 2 querubins. Dentro dela havia as tábuas da lei, o maná, e a vara de Arão que floriu, que conforme Hebreus capítulo 9, verso 4. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro, contendo maná, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas de pedra das alianças. Hebreus capítulo 9, verso 4. A arca representava a presença de Deus, conforme 2 Samuel capítulo 6, verso 2, que diz assim: partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. A glória divina, conforme Números capítulo 10, verso 35 e o 36, que diz assim: sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de diante de ti. E quando a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. O trono de Deus na terra, conforme 1 Samuel capítulo 4, verso 4. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Onde a arca estava, Deus estava. Ninguém podia tocá-la sem autorização, segundo Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. Quando chegaram à ira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu. Por causa disso, ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus, segundo Samuel, capítulo 6, versos 6 e o 7. Paralelo entre Maria e a arca no Novo Testamento. A Bíblia não diz explicitamente Maria é a arca, porém, os paralelos literários de Lucas foram escritos para que o leitor perceba a tipologia, quer dizer, a semelhança, a tipologia. A arca carregava a presença de Deus. Maria carregou Deus encarnado. O Espírito Santo virá sobre ti, e entre santos que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, verso 35. Assim como a arca continha a presença divina, o ventre de Maria carregou o Verbo que se fez carne. João capítulo 1, verso 14, que diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. A arca continha as tábuas da lei. Maria carregou o autor da lei. A lei foi escrita em pedra. Jesus é a palavra viva feito carne. A arca guardava o maná. Maria carregou o pão da vida. João capítulo 6, verso 51, Jesus diz assim:
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então a arca guardava maná e Maria carregou o pão da vida. O maná sustentava Israel no deserto. Cristo sustenta nossa alma para a vida eterna. A arca guardava a vara de Arão. Maria carregou o ressuscitado. A vara que floresceu representava autoridade, vida que vence a morte. Maria carregou o Messias que ressuscitaria entre os mortos. Paralelos diretos entre Lucas capítulo 1, né? E 2 Samuel capítulo 6. Lucas faz uma construção literária que ecoa o transporte da arca. Então vamos lá. Arca da Aliança, segundo Samuel. Diz, a arca subiu para a montanha de Judá, segundo Samuel capítulo 6, verso 2. Maria, Lucas capítulo 1, Maria subiu a montanha, à cidade de Judá, Lucas 1:36. A arca da aliança, segundo Samuel 6, Davi exclama, como virá a arca do Senhor a mim? Segundo Samuel 6:9. Maria, Lucas capítulo 1, verso 43 diz assim, Isabel exclama, como me é dado que a mãe do meu Senhor venha a mim? Segundo Samuel capítulo 6, verso 11, diz assim, a arca permaneceu 3 meses na casa de Obed-Edom. Lucas capítulo 1, verso 56, diz assim, Maria permaneceu 3 meses na casa de Isabel. Está vendo a comparação? A arca permaneceu 3 meses na casa de Obed-Edom. Segundo Samuel capítulo 6, verso 11. Pode ir lá na sua Bíblia, está escrito isso. Lucas capítulo 1, verso 56, Maria permaneceu 3 meses na casa de Isabel. Davi soltou de alegria diante da arca, segundo Samuel capítulo 6, verso 14 e o verso 16. João Batista soltou do ventre de Isabel diante de Maria, Lucas capítulo 1, verso 41 e o verso 44. Lucas não copiou por coincidência, ele espera que o leitor reconheça o padrão da arca na figura de Maria. Apocalipse 11, 19 e o capítulo 12, verso 1. Então, Apocalipse 11, verso 19 e o Apocalipse 12, verso 1. A arca e a mulher. O texto não tem divisão original de capítulos. Quer dizer, no original era direto. Depois que eles colocaram capítulo e versículo, mas era escrita direto. Logo, Apocalipse 11, 19 e 12, 1 devem ser lidos juntos. Abriu-se o templo de Deus e viu-se a arca da aliança. E apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. João vê a arca da aliança no céu. Imediatamente apresenta a mulher que dá à luz o Messias. A mulher é Israel. Então a mulher pode ser Israel. A mulher pode ser Sion, ou pode ser a igreja, mas também tipologicamente falando, Maria, pois ela é a mãe de Cristo. Apocalipse 12, verso 5, que diz assim, a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações, com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Apocalipse 12, 5. Agora Paulo, a sua carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz assim, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, e sob a lei. Então João viu uma mulher que deu à luz um filho, uma mulher. E Paulo, a carta aos Gálatas, confirma,
capítulo 4, verso 4, confirma. Mas quando chegou o tempo certo, Deus viu seu filho nascido de uma mulher. Mulher. Então, a proximidade dos textos sugere que a arca celestial aponta para a maternidade messiânica da mulher. Maria não é adorada. Nós temos que entender isso, que Maria ela não é adorada. Ela é um símbolo cristológico. A tipologia não coloca Maria como deusa, como tem muita gente aí que coloca Maria como deusa, coloca Maria como mediadora de salvação, ela não é mediadora de salvação. Coloca ela como objeto de culto, Maria não é objeto de culto. Pelo contrário, a tipologia exalta Cristo. Então, cristologia, Cristo no centro. Então, tudo é Cristo, pois tudo que a arca simbolizava, Cristo é em plenitude. Maria é a serva que Deus escolheu como vaso santo para encarnar o Salvador, assim como a arca era santa por causa de quem estava nela. Maria é honrada por causa de quem estava nela, Jesus Cristo. Então, assim como a arca era santa por causa de quem estava nela, então Maria ela é honrada. Ela é honrada. Ela não é deusa, não é mediadora, não é objeto de culto. Ela é honrada por causa de quem estava nela, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo que tem toda a glória para Jesus Cristo. Conclusão: a arca aponta para Cristo e Maria para a encarnação. A arca era o trono da presença divina. Maria é o vaso da encarnação do Filho Eterno. A tipologia é bela e profunda. A arca carregava símbolos da aliança. Maria carregou o autor da nova aliança. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, verso 35. A arca da aliança era o lugar onde Deus manifestava sua presença no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento Deus fez algo ainda mais profundo. Ele habitou no ventre de uma jovem humilde chamada Maria. Maria não foi escolhida por ser perfeita, mas por ser disponível. O que a torna especial não é dela, é a presença de Deus nela. Assim como a arca não era ouro por fora, que o tornava santa, mas quem estava no seu interior. Também Maria é digna de honra, porque carregou aquele que é santo. E aqui está a verdade que toca a nossa vida devocional. O mesmo Espírito que envolveu Maria agora habita em nós. O mesmo Cristo que o mesmo Cristo que formou-se no ventre dela deseja ser formado em nosso interior. Gálatas capítulo 4, verso 19. A mesma glória que encheu a arca deseja encher o nosso coração. Disponha-se como Maria, diga: eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. Carregue Cristo na vida diária, nas palavras, nas atitudes, no amor ao próximo. Reconheça a glória no comum. Deus escolhe vasos humildes. Não despreze o pouco, nem o simples. Lembre-se, você também é um portador da presença. Seu corpo é templo do Espírito. Oração. Senhor Deus, assim como escolheu Maria para carregar a tua presença, escolhe também meu coração como morada tua, que Cristo seja formado em mim, que minha vida revela teu amor e que eu caminhe consciente de que sou teu templo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Fique na paz, meus irmãos.